Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, no Parresia dessa semana nós voltamos ao tema que nós iniciamos na semana passada. O que é que eu devo fazer para ir para o inferno? Na semana passada nós vimos 3 passos para ir para o inferno. O primeiro, o orgulho e a vaidade, que é o pecado original de Lúcifer. Sereis como deuses. E aqui, sendo como um Deus, eu quero ser original, eu quero ser o Criador do céu e da terra, não quero seguir documentos do magistério e nem pensamentos igual dos outros. O segundo passo é o passo de não mais temer a Deus, mas começar a temer a opinião dos outros. O que é que os outros pensam de mim? E então você vai nesse movimento vaidoso de querer agradar a plateia. Mas até aí, você é um pecador comum. Você é um pecador que ainda tem chance de se arrepender, porque o seu coração ainda não se endureceu. Existe um momento na história da caminhada de uma pessoa em que o coração dela se endurece e é neste coração duro que se encontra ali o material para a pessoa ser condenada ao inferno. Em que consiste isso? Trata-se do pecado contra o Espírito Santo. Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado que não tem remissão. É um pecado que não tem perdão. Você vai dizer, mas, padre, como pode ser um pecado que não tem perdão? Se Deus é infinita misericórdia, Ele quer perdoar sempre. Sim, Deus quer perdoar sempre. Mas existem situações em que nós nos fechamos para o perdão de Deus. A comparação que o próprio Santo Tomás de Aquino faz, que é ele quem nos ensina, assim, de forma bem sistemática, o que é o pecado contra o Espírito Santo, a comparação que Santo Tomás faz é a comparação de um remédio que está aí à disposição do doente. Você imagine, vamos adaptar para os tempos modernos, imagine uma pessoa que está com uma infecção. E está ali à disposição dele uma série de antibióticos que ele pode tomar para se livrar dessa infecção. O médico quer ajudá-lo, os enfermeiros querem ajudá-lo, a família quer ajudá-lo, mas ele se nega a tomar o medicamento. Ele se recusa ao tratamento. Então, o que acontece? Aquela doença que em si era curável tornou-se uma doença mortal, mortífera, fatal. Assim é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é um pecado onde a pessoa rejeita os remédios de Deus. Ou seja, a pessoa rejeita aquilo que levaria ela ao perdão. Veja só, se uma pessoa comete o adultério, ela não está pecando contra o Espírito Santo. Por quê? Porque dentro do pecado do adultério, não existe nada que impeça de ela se arrepender e voltar para Deus. Mas o pecado contra o Espírito Santo constitui num pecado que tem dentro dele algo que me impede de sair da situação de pecado. É aquilo que nós chamamos de endurecimento do coração, uma esclerocardia. Não é? O coração fica duro, como aquele coração do faraó que rejeitou Deus. Como o coração de Satanás, que não tem mais salvação, porque ele se endureceu. Ou seja, quando Deus criou os anjos, Deus deu aos anjos a graça necessária para que os anjos o obedecessem, ficassem com ele, aceitassem o seu plano de salvação. Alguns anjos rejeitaram essa graça. Deus continuou dando a graça, mas eles foram endurecendo cada vez mais o coração. Esse é o resultado estranho de pessoas que, diante do amor de Deus, parece que ficam ainda piores. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, esse endurecimento do coração. Então, quais são os tipos de pecado contra o Espírito Santo? Santo Tomás de Aquino elenca 6 tipos de pecado contra o Espírito Santo. Os primeiros 2 pecados são contra propriamente a ajuda de Deus, mais diretamente. Ou seja,
Deus, Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa salvação. Agora, quem peca contra o Espírito Santo pode pecar, número 1, de desespero ou, número 2, de presunção. O que é que são esses dois pecados? O pecado do desespero. O sujeito não espera mais a salvação. Ele diz assim, eu pequei, mas o meu pecado é tão grande, tão grande, tão grande, que nem Deus pode perdoar. Talvez esse tenha sido o pecado de Judas. Talvez Judas tenha caído em si. E de fato o Evangelho nos dá sinais de que isso provavelmente aconteceu. Ele foi lá e tentou devolver as 30 moedas, mas já era inútil, era impossível devolvê-las. Ou seja, devolvê-las era possível, mas era impossível voltar atrás, o mal já estava feito. Ele já tinha entregue Jesus. Ele não podia mais entrar na máquina do tempo e voltar atrás. E isso fez com que ele se desesperasse. Ou seja, talvez Judas tenha olhado para o seu pecado como impossível de ser perdoado. E isso endureceu o seu coração. Isso fez com que ele caísse nesse terceiro passo do pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, o pecado de quem diz, Deus já não pode mais me perdoar. Ou seja, vejam o que é que está atrás. Eu sou tão grande e Deus é tão pequeno. Meu pecado é maior do que a misericórdia de Deus. Entenderam o absurdo? Mas é esse tipo de pensamento de orgulho que iniciou lá atrás, no primeiro passo, na vaidade, que então chega ao ponto crucial de endurecimento do coração. Segundo pecado contra o Espírito Santo é a presunção. Ou seja, a presunção da salvação sem mérito. O que quer dizer isso? Eu vou ser salvo mesmo. É a história do Deus que é vovô, né? O vovô bondoso, o Papai Noel. Deus vai me dar o presentinho mesmo que eu não mereça. Deus vai ser sempre bonzinho comigo e eu vou para o céu, até mesmo contra a minha vontade. Mas isso não é real. Deus não quer escravos, Deus quer filhos. E Ele respeita a nossa liberdade como Ele respeitou a liberdade de Satanás. Deus sofre com isso, mas Ele respeita. Deus, como é demonstrado no Evangelho, Ele deixa que o filho pródigo saia de casa. Mas o filho pródigo que saiu de casa e pecou, ele ainda não tinha o coração endurecido e é por isso que ele foi lá pedir perdão. O filho pródigo saiu de casa e Deus deixou que ele saísse de casa. Ele usou sua liberdade de forma inadequada e Deus deixou que ele usasse sua liberdade de forma inadequada. Mas quando ele estava na sua miséria, no fundo do poço, ele se arrependeu e voltou. O coração dele não tinha endurecido ainda. Pois bem, o pecado da presunção da salvação é o pecado que seria a pessoa dizer, não, Deus vai me salvar. Não importa o que eu fizer, eu posso aprontar, pecar, matar, ludibriar. Isso, infelizmente, gente, é um pecado que está cada vez mais comum. O pecado da presunção. Vejam que aqui Satanás usa uma verdade pela metade. Ou seja, a verdade de que Deus é misericórdia, isso é verdade. Mas ele usa isso contra Deus. Ou seja, Deus é misericórdia, portanto você não precisa fazer nada. Portanto, você pode ser mau. Veja que lógica absurda, mas é a lógica que está no nosso mundo. Eu posso aprontar o que eu quiser, Deus vai me salvar mesmo assim. É o segundo pecado contra o Espírito Santo, que fecha a porta da salvação porque fecha a porta do perdão. Eu não tenho como pedir perdão se eu não acho que cometi uma falta. Se eu acho que eu vou me salvar mesmo assim, por que eu vou clamar misericórdia?
Então, vêm os outros pecados contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, número 3, seria o pecado de você recusar a verdade conhecida. A verdade é um meio que Deus me dá para a salvação. A verdade conhecida, você sabe o que é verdade. Parece incrível, mas as pessoas não querem a verdade. É interessante isso. É quase absurdo. Mas as pessoas não querem a verdade porque a verdade liberta, é verdade. Jesus disse, a verdade vos libertará. Mas Jesus não disse a verdade é agradável. Jesus não disse que a verdade é fazer cosquinha nos nossos ouvidos. Jesus disse que a verdade liberta e a verdade, mais das vezes, ela é doída. Veja, por exemplo, Pilatos. Pilatos viu a verdade. Pilatos viu que Jesus era inocente. E, no entanto, na hora que aquela verdade começou a ser incômoda, ele cinicamente dá uma de relativista, como se ele fosse um homem do século XXI, e diz, o que é a verdade? E então volta as costas para a verdade, que é Jesus, que é o fato de que ele é inocente, lava as mãos e peca com isso. Se você recusa a verdade, você recusa reconhecer o caminho que te levaria para a salvação. Você está voltando as costas para Deus. E esse endurecimento do coração é um pecado contra o Espírito Santo. Quarto pecado contra o Espírito Santo é o pecado de recusar a graça de Deus. Santo Tomás exprime isso como sentir inveja da graça de Deus. Ou seja, Deus age no mundo, Ele dá a sua graça abundantemente a tantas pessoas. E você não aceita essa graça. Ah, não, Deus está dando a graça para fulano, para beltrano, para ciclano, e você fica ressentido que a graça de Deus esteja prosperando, esteja crescendo no mundo. Você fica ressentido, como o teu irmão tem vocação para o sacerdócio e você não tem, e você fica ressentido. Você fica com ódio do sacerdócio, você fica com ódio da graça de Deus, você fica com ódio de quem recebeu um dom especial que você não recebeu. Você fica com ódio das coisas de Deus. E isso endurece o coração das pessoas e impede que ela receba o perdão. O quinto e o sexto pecado contra o Espírito Santo não precisam de grande explicação porque é fácil de você entender. O quinto é a impenitência final, ou seja, a pessoa que morre sem arrependimento. Ou seja, ele não quer o perdão. No fim da vida, ele se recusa a receber o perdão, se recusa a pedir a Deus misericórdia. E o sexto pecado é a obstinação no pecado, ou seja, você elege certos pecados como pecados de estimação. Você diz, eu quero viver esse pecado e eu não me livro dele. A impenitência final e a obstinação no pecado são duas formas claras para se ver que uma pessoa endureceu seu coração. Este é o terceiro passo, então, para uma pessoa ir para o inferno. O coração fica endurecido. Vem a pergunta, Padre, é verdade que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Bom, Deus quer perdoar. Mas será que eu já cometi esse pecado, Padre? Se você está preocupado, se você já cometeu o pecado contra o Espírito Santo, é um sinal de que você não cometeu. Porque quem cometeu esse pecado está tão endurecido que não tem essa preocupação. Não está de joelhos pedindo perdão, como provavelmente você está. Continue essa atitude, chore seus pecados todos os dias e você tem a maior certeza de que você jamais pecará contra o Espírito Santo. Deus abençoe você.